Saudações, investidores! Bitcoin agora cotaram $43.260. Bitcoin continua forte, no momento briga acima dos 43k. A gente está bem em cima de uma resistência decisiva para a gente voltar para uma tendência de alta ou voltar para quedas. Quero discutir as principais probabilidades a partir daqui com você. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje eu quero começar aqui falando um pouquinho com você sobre o que está acontecendo no diário aqui no Bitcoin. Depois a gente vai falar um pouco sobre os indicadores de sentimento que estão melhorando. Vamos também falar sobre onde as instituições estão colocando as suas ordens nesse momento para segurar o preço. Tá? Além disso, eu também quero destacar para vocês o que está acontecendo com as altcoins, né? Afinal, a gente está vendo, apesar das altcoins terem uma recuperação, a gente está vendo que a dominância continua em alta, né? Mas beleza, antes de começar, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, então vamos começar aqui no diário no Bitcoin. Como vocês sabem, acredito que fizemos ótimas compras nos 40 e até abaixo dos 40 mil dólares no Bitcoin. E nesse momento, o que a gente está vendo aqui é uma recuperação natural do preço. Afinal, no longo prazo, a gente nunca saiu de uma tendência de alta, beleza? É importante a gente entender que, apesar de a gente estar nessa tendência de alta, não vai ser tarefa tão fácil a gente romper com tudo para cima. Afinal, a gente teve uma queda de 20% nas máximas, então é natural que a gente fique brigando nessa região aqui por um tempo antes de romper esse fundo ou romper esse topo, tá bom? Então, de cara, eu já entendo que a gente não conseguir ir para a lua ou ter um dump é natural e que a gente deve ter certa dificuldade para passar de algumas zonas aqui. A primeira é justamente onde a gente está brigando e rompê-la já seria muito positivo. 43.800 dólares, beleza? Se o preço começar a fechar acima dessa região, para mim é um ótimo sinal. É um sinal que a gente pode ir testar próximo das máximas rapidamente, tá bom? E é o que a gente está tentando fazer hoje, cara. O preço está bem forte, acima desses 43. Passou dos 43.800, eu imagino a gente indo testar novas resistências, como por exemplo, essa região dos 45, que não é uma resistência tão importante, mas é o 0,618 de Fibonacci, e depois algo mais próximo das máximas, acima dos 48, 49 mil dólares, beleza? Então, nesse momento, a situação me parece bem positiva aqui para a gente conseguir fazer esse rompimento, tá? Mas enquanto a gente não conseguir romper, a gente precisa entender que, cara, a gente ainda está numa zona um pouco complicada, é uma zona clara de resistência, como vocês podem ver aqui no VPVR, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que agora, depois desse movimento de alta, a gente vai ter alguns suportes importantes abaixo, tá bom? Então, quando a gente olha e traça o nosso Fibonacci aqui, vocês podem ver que se o preço começar a corrigir, a gente já vai ter suporte bem abaixo aqui, né? Na região, por exemplo, ali próximo desses fundos, abaixo dos 42 mil dólares, beleza? Então, nesse momento, o que eu faço, caras? Assim, eu não tomo grandes decisões nessa região aqui, até esses 43.800, para mim pode ser uma zona onde a gente tem alguns shorts em altcoins que estão em tendência de baixa, tá? Eu não cogito vender meus bitcoins no longo prazo aqui, pois eu ainda estou otimista no longo prazo. Se a gente começar a cair aqui, abaixo dos 42, em especial a partir dos 41.800, a gente pode ter oportunidade de compra em altcoins. Fábio, você vai comprar Bitcoin aqui? Cara, sinceramente não. Tá? Porque eu ainda acho que a gente está nessa zona de indefinição aqui, né? Se a gente romper esse 43.800, talvez a gente pense em algo no reteste, mas por enquanto eu ainda acho que a gente está bem indeciso, beleza? Então aqui eu fico de olho para comprar altcoins, aqui eu fico de olho para vender altcoins. Comprar e vender eu tô falando fazer trade mesmo, long ou short, beleza? Tranquilo. Entendendo isso, vamos continuar aqui então indo para uma análise de sentimento. Análise de sentimento, cara, eu acho que tá bem legal, tá bom? A gente aos poucos está melhorando aqui os nossos indicadores, em especial desde que a gente começou a romper para cima ali os 42 novamente ali, tá bom? Então realmente, cara, olha só, repara que a gente tá vendo nos últimos dias não só uma queda do nosso long short ratio, mas também a gente tá vendo os indicadores, o Open Interest confirmar isso, cara. Então o long short ratio já caiu bastante aqui. Nesse momento a gente está em 1,17, quase abaixo de 1, cara. Há pouco tempo atrás a gente estava acima dos 2, né? Quase nos 3. Então isso aqui é um ótimo sinal. Isso é um sinal de que o preço está subindo, o Open Interest está subindo e as pessoas estão shortando o mercado, tá bom? Como eu já disse para vocês, não é o maior aumento de Open Interest do mundo,
mas para mim é o suficiente para a gente estar otimista aqui, olhando para realmente, cara, a turma continua apostando na baixa, a turma continua um pouco mais pessimista aqui quando a gente olha para o Bitcoin, beleza? Esse long short ratio aqui em queda é um ótimo sinal. Quanto mais cair, à medida que a gente for subindo com o aumento de open interest, melhor. Outro ponto positivo que eu posso ver é que a gente continua com o CBD muito baixo, tá bom? Apesar da gente ter tido algumas compras fortes nessa subida, não foram compras tão fortes para reverter a tendência no curto prazo, que é uma tendência de alta no curto prazo agora, tá bom? Então esse CBD não me preocupa, eu acho que ele está no mesmo patamar aqui que estava quando a gente estava algumas semanas atrás, nessa região dos 43 mil dólares, beleza? Então o sentimento me parece legal. Para finalizar, falando um pouquinho aqui sobre as ordens de instituições, eu destaco para vocês que, cara, sem sombra de dúvida, aquelas ordens gigantes que a gente tinha abaixo seguraram o preço, né? Então olha só que interessante isso aqui. E agora a gente começa a ter umas ordenzinhas acima, tá bom? Essas ordens estão nessa região aqui entre os 44.500 e 45 mil dólares, beleza? Então, apesar de eu entender que os 43.800 é a zona mais importante no curto prazo, eu também vejo um desafio para romper esses 45, muito por causa dessas ordens grandes que estão colocando ali, tá? Então, talvez a gente fique de olho para shortar altcoins até esses 45, não apenas até os 43.800, tá bom? Então, basicamente é isso que eu estaria de olho. Mas romper os 43.800 para mim já seria um bom sinal, seria uma demonstração de força importante. Tranquilo? Não se esqueça, se a gente começar a recuar aqui para os 41.800, eu acho que a gente pode ter long em altcoins. Você vai comprar Bitcoin aqui nos 41.800 para o longo prazo? Não, não vou, tá? Para mim, as compras de maneira muito clara foram próximas dos 40 e abaixo ali dos 39. Para mim não faz sentido comprar esse meio do caminho. Por isso que esse meio do caminho, tanto para cima quanto para baixo, vai ser uma zona onde a gente vai fazer trade nas altcoins. Beleza, caras? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí, dependendo da volatilidade, provavelmente no vídeo da noite às 8 horas. Um forte abraço e até lá.